Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje trago para vocês essa questão de matemática básica e eu pergunto para você se você sabe resolver, porque ela é um desafio. Embora pareça muito simples, né? Temos apenas dois números aqui, mas essas operações que estão envolvidas merecem a nossa atenção. Então, se você já sabe resolver, já conhece essas operações, deixe nos comentários qual que é a sua resposta, né? Letra A, B, C ou D. E claro, venha acompanhar comigo a resolução dessa questão. Perceba que nas alternativas temos elementos interessantes também da matemática. Então, se você ficou curioso, se você quer saber como que funcionam essas operações, fique comigo até o final para você acompanhar todas essas curiosidades de matemática que eu trago para vocês. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, é muito importante a sua inscrição para que você possa acompanhar os vídeos que eu trago todos os dias para vocês, tá bom? Eu faço conteúdo de matemática básica, de coisas interessantes, curiosidades de matemática e trago todos os dias aqui para vocês, tá bom? Se você puder curtir esse vídeo, isso fortalece muito o meu trabalho e não custa nada para vocês, tá bom? Agora vamos resolver essa questão. E percebam, gente, que eu falei para vocês que temos aqui dois elementos, né? Esse elemento de cima, né, do nosso numerador da fração, ele é chamado de fatorial, e o número que está aqui embaixo, essa hashtag, né, é o primorial. Então temos essas duas operações sendo aplicadas no 6 e, é claro, depois temos uma divisão, porque a fração ela é uma divisão. Então a primeira coisa que a gente deve fazer nessa questão é decifrar essas duas operações. E eu vou ensinar vocês, caso você nunca tenha visto esse tipo de operação, caso você nunca tenha tido contato com esses números, né, eu vou mostrar para vocês como que funciona. O fatorial, ele aparece pra gente na escola, né, no ensino médio, aparece lá na análise combinatória, né, permutação e tudo mais. Já o primorial, ele não aparece na escola, então é coisas novas e interessantes que eu estou trazendo para vocês. Mas não é difícil, não se assuste, tá bom? Vou mostrar para vocês como que funciona essas operações. Vamos começar com o nosso 6 fatorial. A definição dele é muito simples, gente. Você vai pegar o número que está sendo aplicado, no caso aqui é o 6, e eu vou multiplicar pelos antecessores até chegar no 1, beleza? Veja o que eu falei. Vou pegar o 6 e vou multiplicar pelos antecessores. Qual que é o antecessor de 6? É o 5. O antecessor de 5 é o 4. E assim eu vou fazendo até chegar no 1. O antecessor de 4 é o 3, o antecessor de 3 é o 2 e o antecessor do 2 é o 1. E chegou no 1, a gente para, beleza? Não podemos mais passar do 1, porque senão dá problema, né? Multiplicar por 0 não dá certo, né? E agora, então, a gente vai fazer o traçadinho aqui. E vamos resolver o 6 primorial. O 6 primorial, gente, ele tem uma pequena diferença do 6 fatorial. Ele não vai ser os números naturais antecessores que a gente vai multiplicar. A gente vai precisar de um auxílio dos números primos. E eu vou trazer eles para vocês porque eles são muito importantes, vão ser úteis em outros casos aqui nas alternativas. E é importante você saber, os números primos são muito importantes, tá? Vou escrever aqui para vocês alguns números primos que serão utilizados por nós aqui, né, nesse vídeo. Os números primos, primeiramente, são aqueles números que possuem apenas dois divisores, ele próprio e o 1. Então, números desse tipo vão entrar nesse grupo, nesse conjunto aqui numérico que eu estou falando para vocês. O primeiro deles é o número 2, e é o único primo, gente, que é par. Muito interessante, né? É o único primo que é par. Por que isso? Porque todos os outros pares, eles são divisíveis pelo próprio 2. Então, eles têm múltiplos, eles vão ser divisíveis por mais de um número, né? Além dele próprio e do 1, beleza? Então, o 2 é o único primo que é par. Depois temos aqui o número 3, o 5, o 7... Aí o 9 já não é primo, né? Seguindo essa lógica dos ímpares, o 9 não é primo porque o 3 vezes 3 dá 9. Então, o 9 é divisível por 3. Então, ele não entra nos números primos. 11, 13 e assim por diante, tá? Esse conjunto numérico, embora não pareça, ele é infinito, tá? Tem vários infinitos números que são primos. É difícil de mostrar isso, mas os primeiros, que são os importantes pra gente, estão listados aqui e a gente consegue utilizá-los para poder resolver esse tipo de questão. Por que eu listei os primos, gente? O primorial, olha o nome da operação, ele vai ser a multiplicação dos números primos menores ou iguais a 6. Caso o 6 fosse primo, né? No caso, o 6 não é primo, então os números menores que 6 que são primos. Olhando nessa lista, se a gente pegar todos os números menores que 6 que são primos, temos aqui o 5, o 3 e o 2.
são os únicos que aparecem que são primos menores do que 6. Então, essa multiplicação desses três valores vai ser para a gente o nosso primorial de 6. 5 vezes 3 vezes 2. Essa é a definição do nosso primorial. Então, 6 primorial, dê uma olhadinha para você ver, ele é igual a 5 vezes 3 vezes 2, beleza? Antes de fazer as operações, eu poderia multiplicar tudo em cima, multiplicar tudo embaixo e resolver depois a divisão. Mas perceba uma coisa interessante. Eu tenho multiplicações no numerador, multiplicações no denominador. O que isso implica? Que são operações inversas, né? A divisão que está sendo feita aqui com as multiplicações que estão operadas em cima e embaixo. Com isso, eu consigo simplificar as duas expressões, né? Tanto o numerador quanto o denominador. Por exemplo, esse 2 eu posso simplificar com esse 2. Outro caso que aparece, esse 3 pode simplificar com esse 3. E o último que aparece, esse 5 pode simplificar com esse 5. E percebam, gente, que eu só posso fazer isso por causa da multiplicação. Como eu falei para vocês, são operações inversas. Se eu tivesse adição, subtração ou alguma outra coisa, não poderia fazer, tá? Somente multiplicação, que é o inverso da divisão que está sendo feita, que pode simplificar dessa maneira, beleza? Cuidado nessas horas para não errar em outros casos, tá? Agora, gente, o que sobrou para nós aqui? Percebam que sobrou para a gente o 6 e o 4. E 6 vezes 4 é igual a 24. Olha que joia! Portanto, 24 é a nossa resposta. Veja como que ficou simples depois da gente fazer essa simplificação, né? O próprio nome já diz, ela simplificou de verdade, né? Tínhamos aqui um número que daria 720 dividido por 30. Ao invés de fazer isso, simplificando, ficou apenas 6 vezes 4, que é igual a 24. No caso, é a mesma coisa, tá? Se eu tivesse feito as operações em cima e feito as operações embaixo, daria o mesmo resultado. A não ser que eu quisesse, né, simplificar aqui, e aí foi o que a gente fez e ficou bem mais fácil. 24 é a resposta, então já descobrimos o primeiro desafio. Essa divisão aqui dá 24. E aí eu pergunto para você, você chegou nesse número? Se você chegou, você já acertou a questão, meus parabéns. Agora eu pergunto para você se você consegue identificar nessas operações que estão aparecendo aqui, qual delas que representa para nós o 24, para podermos marcar uma alternativa, né? Uma questão de alternativa precisa ser marcada a alternativa. Mas isso não tira o mérito de você já ter chegado no 24, beleza? Vamos agora resolver o nosso termial. Olha que operação diferente, gente, que eu trouxe para vocês. O termial, que é esse símbolo de interrogação, ele tem a mesma ideia dos outros dois, só mais ainda parecido com o fatorial. A diferença é que, ao invés de usar multiplicações, eu vou utilizar adições. Olha que joia! É a mesma coisa do fatorial, só que ao invés de multiplicação, é adição. Então vai ficar o seguinte, 6 adicionado com seus antecessores até chegar no 1. Mais 5, mais 4, mais 3, mais 2, mais 1. Essa é a definição do 6 termial. Agora a gente só precisa resolver essa adição para podermos descobrir qual que é o resultado dessa operação, beleza? 6 mais 5 fica 11, 11 mais 4 fica 15, 15 mais 3, 18, 19, 20, 21. Então, o 6 termial, ele é igual a 21. Chegamos bem perto da nossa resposta, né? Ficou muito próximo, só que não é o nosso resultado desejado, tá? 21 é o valor do 6 termial, vou circular ele aqui só para a gente mostrar que esse é o resultado dessa operação, mas ela não é a nossa resposta. Então a gente vai ter que eliminar essa alternativa e ir para a próxima. A próxima, gente, é o 6 duplo fatorial. Olha que interessante. Temos o fatorial e temos o duplo fatorial. Qual que é a diferença das duas? O duplo fatorial, como eu tenho dois símbolos de exclamação, a gente vai multiplicar os números alternando. Então, eu vou inclusive utilizar essa multiplicação que já está aqui em cima para a gente poder decifrar esse duplo fatorial, tá? Temos aqui listado 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o 6 fatorial, certo? O 6 duplo fatorial, ele vai ser a multiplicação do 6, pula 1, o 4, pula 1 por 2. Então, ele vai pular o 5 e o 3.
e 1. Então, a nossa definição de 6 duplo fatorial vai ser 6 vezes 4 vezes 2. Perceba uma coisa interessante, que quando aparece duplo fatorial, se o número for par, ele sempre vai multiplicar os pares menores ou iguais a ele. 6, 4 e 2 são pares. Caso o número fosse ímpar, como é alternado também, ele seria a multiplicação dos ímpares menores ou iguais a ele. Então, é uma forma de a gente lembrar desse duplo fatorial. 6 vezes 4 dá 24. Opa, só que tem vezes 2, né? 24 vezes 2 ficou o dobro da nossa resposta, que é 48, o valor do 6 duplo fatorial. Infelizmente não é a nossa resposta, mas já descobrimos aqui, né, como que funcionam essas duas operações. Embora elas não sejam o nosso resultado correto, já sabemos resolver termial e duplo fatorial. Dê uma olhadinha para ver se você tem alguma dúvida e vamos para a próxima. A potenciação é a mais simples de todas, acredito eu, porque ela está na matemática básica, né? A gente aprende no ensino fundamental, inclusive, e não é difícil, ó. 6 ao quadrado é uma operação muito tranquila, utilizando também a multiplicação, tá? A potenciação utiliza da multiplicação para poder ser definida, e é muito simples, ó. O número que está embaixo, ele vai multiplicar por ele mesmo, por ele próprio. Sempre ele mesmo, tá? Então, no caso, vai ser 6 vezes 6 vezes 6, quantas vezes? A quantidade de vezes que ele vai se multiplicar está escrita aqui em cima, ó, 2. Então, nesse caso, teremos dois fatores, vai ser 6 vezes 6. Apenas dois fatores. Isso daqui, gente, é 36. E aí não tem muito segredo, porque é tabuada, né? 6 vezes 6, 36. Ele é um quadrado perfeito, por causa de vem de um número elevado ao quadrado. E 36 é o valor desse nosso 6 ao quadrado. Infelizmente, novamente, né, não é a nossa resposta. E aí, faltou somente uma para a gente checar. E claro, ela é a melhor candidata no momento, já tendo em vista que a gente eliminou todas as outras, tá? Raiz quadrada de 576. Que bom que sobrou esse espaço aqui desse lado, porque é ali que a gente vai resolver essa operação. Como que a gente faz para resolver uma raiz desse tamanho, sem ficar chutando valores, porque também funciona, mas eu queria ensinar para vocês os métodos de resolução para você aplicar em algum lugar que seja interessante, né? E você aprender como que se resolve sem ficar chutando valores, beleza? A raiz quadrada de 576 vai ser da seguinte maneira. A gente vai pegar o 576, eu vou listar ele aqui, e vou fazer um traçado porque a gente vai fazer uma fatoração. O que é a fatoração? Eu vou dividir por números primos, percebam que vão ter importância novamente os números primos, até chegar no 1. Então eu vou quebrar esse número em pequenas multiplicações de números primos, tendo como objetivo final juntar, né, sempre de 2 em 2 para gerarmos potências quadráticas e simplificarmos com essa raiz quadrada. Então, ó, percebam que temos aqui um número par. E sempre que temos um número par na nossa fatoração, começamos com o 2, porque lembra que eu falei que o 2 é o único número primo que é par? Então é ele que vai dividir o 576. Se eu dividir 576 por 2, ó, se fosse 500 seria 250. E 76 por 2 dá 38. Então 250 mais 38 fica 288. Essa é a divisão 576 por 2. Terminou em 8, ele continua sendo par. Vou dividir de novo. 288 dividido por 2 vai ser igual a 144. Essa aqui é bem mais simples, né? 144 termina em número par, dá para dividir por 2 de novo. 144 dividido por 2 é 72. Terminou em par, 2 de novo. Isso sempre funciona, tá, gente? Sempre que o número for par, divide por 2. Até uma hora que não vai ser mais par, e aí a gente vai ter que ir para um número ímpar, que é um dos próximos que vão aparecer, tá? 72 dividido por 2 é 36. Por 2 de novo, 18. Por 2 de novo, 9. Agora chegamos no ponto que eu falei para vocês. O 9 já não é mais par. Então eu tenho que ir para o próximo número primo que consegue dividir ele. No caso, o próximo primo é o 3. E lembra que eu falei que 3 vezes 3 dá 9? Então a gente já consegue dividir o 9 por 3. Vai ficar aqui 3. 9 dividido por 3 dá 3. E 3
Divide por 3 novamente, porque eu quero chegar sempre no 1. Chegou no 1, a gente para e agora vamos usar a estratégia da raiz quadrada. A fatoração é uma operação separada, mas se utilizada de forma correta, a gente consegue resolver a raiz quadrada utilizando essa operação. Como temos aqui o índice 2, né, a raiz quadrada é índice 2, eu vou agrupar de 2 em 2. Esse com esse, esse com esse, esse com esse e esse com esse. Lembrando que a fatoração ela é multiplicação, então 2 vezes 2 eu fico com 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado e 3 ao quadrado. Esses números multiplicados, essas potências multiplicadas, expressam o mesmo valor de 576. Então eu vou colocar dentro da raiz exatamente esses valores que eu descobri. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada. E perceba uma coisa interessante. Sempre que eu tenho multiplicação dentro da raiz, o que eu posso fazer? Eu posso separar em várias raízes que vão ser multiplicadas, tá? Então vai ficar igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado e a última, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Essas operações todas são inversas com as potências que estão dentro delas. O que isso significa? É a melhor parte que a gente tem, né? Sempre que simplifica, igual a gente fez lá na primeira parte, né? É muito bom, porque fica bem mais fácil. Raiz pode cortar com quadrado. Raiz corta com quadrado. E assim, ó, vai ficar apenas as nossas bases multiplicadas. Portanto, a resposta vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é igual a 4, 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 3, adivinha só? 24, olha só. 24 é exatamente o número que a gente queria encontrar, que é a resposta da nossa expressão numérica inicial. Portanto, o resultado do nosso desafio é a alternativa letra D. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, não temos mais contas para fazer. Chegamos ao fim da nossa questão. Se você gostou, não esquece de curtir, de comentar e de chamar mais um amigo para poder vir acompanhar o vídeo com a gente, tá bom? Se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito. E claro, amanhã tem vídeo novo, então ative o sininho de notificações e fique por dentro de tudo, tá bom? Um grande abraço a todos vocês e até amanhã. Fiquem com Deus.